O dia começou como qualquer outro, até que a campainha tocou. Marina abriu a porta e se deparou com uma jovem entregadora, segurando um envelope oficial com o selo do Tribunal Distrital. Ao assinar o recibo, sentiu um calafrio. Dentro, a notificação era clara e cruel. Ludmila Vassilievna Krylova, sua sogra, a processava. O objetivo? Dividir a metade do apartamento de 2 quartos em Moscou, aquele que Marina havia comprado com suor e economia anos antes do casamento, registrado somente em seu nome, em favor do filho Andrei Viktorovich. As mãos tremiam enquanto relia as linhas. Não podia ser real. Seu apartamento. Seu refúgio. O lugar pelo qual abdicou de férias, noites de sono e pequenos prazeres durante 7 anos de trabalho incansável, às vezes em 2 empregos. E agora a mãe do homem que amava queria lhe roubar metade como se fosse um direito. Com o coração aos pulos, ligou para Andrei. Sua mãe me processou, soltou, a voz embargada. O quê? Ele respondeu, aparentemente surpreso. Ela quer que a justiça declare o apartamento como bem comum e te dê metade. Silêncio. Não sabia de nada, juro. Vou falar com ela agora mesmo. 1 hora depois, Andrei voltou com o rosto fechado. Ela diz que é pelo nosso bem, murmurou. Pelo nosso bem? Marina repetiu, incrédula. Ela quer me tirar metade da minha casa, e você acha isso justo porque somos casados há 3 anos? Porque ela, como mãe, tem o direito de garantir seu futuro. A raiva fervia dentro dela. Esse apartamento é meu. Comprei com meu dinheiro, antes de você entrar na minha vida. Temos um pacto antenupcial que deixa isso claro. Minha mãe diz que dá para contestar esse acordo. Andrei baixou os olhos. Que você me obrigou a assinar. Marina sentiu o chão desabar. 3 anos antes, quando decidiram se casar, ela insistira no contrato não por desconfiança, mas para proteger o que havia conquistado sozinha. Andrei aceitara sem resistência, dizendo entender. Agora, porém, a dúvida pairava no ar. E o que você respondeu para ela? André hesitou. Disse que precisava pensar. Pensar? Marina explodiu. Pensar em quê? Em como justificar essa absurdidade. Isso não é só ilegal, é uma traição. Ela é sua mãe, mas eu sou sua esposa, ou isso não significa nada para você? Andrei não aguentou o confronto. Pegou a jaqueta e saiu batendo a porta, deixando Marina sozinha com a notificação amassada entre os dedos. Na manhã seguinte, ela procurou uma advogada. O caso é complicado, mas não impossível, analisou a profissional após examinar os documentos. Você tem tudo a seu favor. Contrato de compra antes do casamento, pacto antenupcial, comprovantes de pagamento. Por lei, bens adquiridos antes do casamento não são divisíveis. Mas a sogra poderia argumentar que o apartamento foi melhorado com recursos do casal. Melhorias? Marina franziu a testa. Só um reparo cosmético pago por mim. Tenho todos os recibos. Então é isso que precisamos provar. Reúna tudo, extratos, testemunhas, contratos. Mas se prepare, não será fácil. O julgamento foi marcado para 1 mês depois, 1 mês de pesadelo. Ludmila Vassilievna não mediu esforços. Ligava insistente, alternando entre chantagem emocional. Só penso no futuro do meu filho, e ameaças veladas. Vai gastar uma fortuna em advogados e perder mesmo assim. Andrei, dividido entre a mãe e a esposa, tentava apaziguar os ânimos, sugerindo concessões absurdas. Talvez dar 1/3 para ela? Só para acabar com isso. 1/3 do meu apartamento? Marina gelou. Do apartamento que comprei sozinha, enquanto você morava em um quarto de república endividado? Que eu te acolhi sem cobrar nada, por amor. E agora vocês querem me tirar o que é meu? Andrei não teve resposta. 1 semana antes da audiência, arrumou as malas. Não aguento mais esse clima, justificou. Marina nem tentou detê-lo. Já estava exausta demais para lutar por quem não lutava por ela. No dia do julgamento, entrou na sala com a advogada e uma pasta recheada de provas. Ludmila, vestida de preto como uma viúva em luto, sentava-se ao lado de Andrei, que evitava olhar para Marina. A juíza, uma mulher de 50 anos e expressão intransigente, ouviu os argumentos com atenção cirúrgica. Senhora Krylova dirigiu-se à sogra. Em que base a senhora, não sendo parte do casamento, reivindica a divisão desse bem? Ludmila ergueu a voz, trêmula de indignação. Meu filho vive há 3 anos nesse apartamento. Fez reformas, pagou contas. Essa mulher o explora. A advogada de Marina apresentou os documentos, extratos bancários provando que todas as despesas saíram de sua conta, contratos mostrando que as reformas foram feitas antes do casamento. A única melhoria pós-casamento foi uma torneira de cozinha, no valor de 3.000 rublos, concluiu. Isso é fraude, gritou Ludmila. Tudo forjado. A juíza, impassível, rebateu.
Os documentos são autênticos e devidamente autenticados. Se a senhora tem provas em contrário, é hora de apresentá-las. Não havia provas. Só acusações vagas, lágrimas de crocodilo e apelos à ingratidão de Marina. 20 minutos depois, a sentença foi lida sem rodeios. O imóvel em questão é bem particular da ré, adquirido antes do matrimônio. O pacto antenupcial é válido. O pedido é indeferido, com ônus das custas processuais à autora. Ludmila levantou-se furiosa. Isso é uma injustiça. Ela enganou meu filho. A juíza bateu o martelo. Sessão encerrada. No corredor, Marina encontrou André encostado na parede, os ombros curvados. Sinto muito, ele murmurou. Eu também, ela respondeu sem rancor. Não pelo processo. Sinto que você não me defendeu. Que deixou sua mãe chegar a esse ponto. André não teve argumentos. Ela é minha mãe. Não posso simplesmente virar as costas. Para uma esposa, pode, Marina disse secamente. Depois de um silêncio pesado, acrescentou. Sabe qual é a pior parte? Não é ela ter me processado. É você ter aceitado essa ideia. Ter achado, nem que por um segundo, que tinha direito sobre o que eu conquistei com minhas próprias mãos. André não respondeu. Não havia o que dizer. Sem a sua ajuda. Marina, nós éramos uma família. Ou pelo menos deveríamos ser. Até o momento em que você escolheu ela, e não eu. Com um gesto brusco, ela puxou as chaves do apartamento da bolsa e as jogou sobre a mesa, onde caíram com um estalo seco. Aqui. Suas coisas já estão em caixas. Pode buscar quando quiser. Os dedos dela tremiam, mas a voz não. O que está fazendo, Marina? Você está terminando comigo? A pergunta saiu como um suspiro, como se André já soubesse a resposta, mas ainda precisasse ouvi-la para crer. Ela virou-se para ele, os olhos tão frios quanto o mármore da bancada da cozinha. Eu tenho escolha? Você já fez a sua. Cada palavra era uma faca plantada com precisão. Quando não disse à sua mãe que ela não tinha direito sobre nada do que é meu. Quando foi morar com ela. Quando sentou ao lado dela naquele tribunal, como se fosse um estranho, ou pior, como se fosse dela. Marina não esperou por uma réplica. Não havia mais nada a ser dito. Virou as costas e caminhou até a porta, os saltos batendo no chão como martelos. André chamou seu nome, mas ela nem se virou. A luz do sol lá fora era cruel, branca, cegante. Marina tirou o telefone da bolsa e descou o número de Lena sem hesitar. Lena? Estou livre. Uma pausa. Vamos a algum lugar. Preciso de um café. Ou de algo mais forte, pensou, mas não disse. Ganhei o processo, acrescentou, a voz estranhamente calma. E perdi o casamento. Do outro lado da linha, Lena não precisou perguntar. Então não é café que você precisa. É algo que queime direito. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, amargo, mas genuíno. Sim, ela havia perdido um marido. Mas ganhará algo muito mais valioso, a si mesma. Seu apartamento. Seu espaço. O fruto do seu próprio suor. E pela primeira vez em muito tempo, sentia-se mais forte do que nunca. Porque não tinha se curvado. Não tinha aceitado a injustiça só para manter a ilusão de uma família que já não existia. Quanto à sogra. Bem, a velha havia conseguido o que queria. Um veredicto judicial e uma nora que nunca mais cruzaria seu caminho. Valeu a pena? Marina duvidava. Mas isso, agora, era problema dela. E só dela.